Chegou a Anaíse agora. Pronto, estamos sendo gravados. Galera, vamos começar nosso baile. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre investigação criminal, investigação policial. Para a gente situar o debate, então. O que é, afinal, a investigação? Para que serve a investigação? Existe somente uma forma de investigação? A investigação policial ou a investigação criminal tem como finalidade reunir elementos suficientes para que o Ministério Público consiga oferecer uma denúncia. Então, a investigação criminal ela não tem como finalidade a promoção de responsabilidade penal. Isso vai acontecer no decorrer do processo. Mas a investigação criminal ela tem como finalidade, justamente como possibilidade, subsidiar o Ministério Público para que ele possa oferecer uma denúncia, caso reúna elementos suficientes de autoria e de materialidade. Um ponto bem importante. Existe contraditório e ampla defesa na investigação criminal, ou seja, há possibilidade do advogado atuar de forma ampla, intensa e restrita no âmbito da investigação criminal? Não tanto quanto no processo. A investigação criminal, o inquérito policial, ele é limitado, ou melhor, a defesa é limitada, o contraditório é limitado. Então, como a gente está aqui numa aula de prática, a cadeira de prática, a gente vai estudar quais são as possibilidades de atuação que existe, tanto representando a vítima quanto representando o acusado, o investigado, no âmbito do inquérito policial. Junto com isso, a gente vai ver também que tipo de conhecimento é importante que a gente enfatize para provas e para concursos, tá, galera? Mas tendo em mente sempre isso, o inquérito policial, que é a forma mais conhecida de investigação, tem como finalidade angariar elementos para subsidiar o Ministério Público a oferecer uma denúncia. Significa que, uma vez encerrado o inquérito, ocorrendo o indiciamento do sujeito, ele pode ser considerado culpado? Claro que não, galera. O indiciamento não gera qualquer presunção de responsabilidade penal. O indiciamento, o que é? É o ato formal da colocação do sujeito na posição de suspeito. Então, o indiciamento feito pelo delegado indica que o sujeito está sendo formalmente investigado. Por exemplo, situação prática, como é que as coisas funcionam? O sujeito recebe uma intimação para comparecer à delegacia de polícia. Batem na porta lá, ou melhor, mandam uma cartinha para Amanda. A Amanda vai abrir a caixinha de correspondência e ela recebe uma carta. Nessa carta está escrita: convite para esclarecimentos. Quem é que está mandando essa carta para Amanda? Um delegado. É boa notícia ou é má notícia, galera? Olha, não costuma ser boa notícia. Convite para esclarecimentos nada mais é do que uma intimação da delegacia de polícia para ouvir você, para ouvir o sujeito. Esse sujeito pode ser ouvido na condição de testemunha ou na condição de investigado. Então, é muito importante que quando você receber uma intimação para prestar esclarecimentos, busque informações para saber. Esclarecimentos sobre o quê? Qual é o fato? O que é esse inquérito? Qual é a posição que eu estou? É muito comum da pessoa receber, não é muito comum, mas acontece, da pessoa receber essa intimação para prestar esclarecimentos na delegacia de polícia, acreditar que está sendo ouvida como testemunha e ser ouvida na condição de investigado. Então é bem delicado, é bem importante saber de que forma, né, o que está acontecendo, onde que o sujeito se situa nesse momento. Já houve casos, né, não é incomum da pessoa se apresentar à delegacia de polícia para prestar esclarecimentos e acabar sendo presa, né, porque estava aí como investigada, inclusive, sob medidas constritivas pessoais. Tá? Mas olha só, deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Só um momentinho. Deixa eu ver um negócio aqui. Qualquer dúvida, gente, vocês me chamem aqui. Fiquem bem à vontade, tá? Vamos lá. Aqui, fechou. Vocês enxergam aí, galera? Estão enxergando direitinho os slides? Sim. Show, obrigado.
Então vamos lá, olha só. Primeiro, aquilo que a gente ia falar, as hipóteses de atuação do advogado do inquérito policial. De que forma que eu posso atuar no inquérito policial representando a vítima de um crime ou representando o sujeito que está sendo investigado por um crime. Eu tenho algumas formas de atuação. Posso, por exemplo, atuar para dar início, para impulsionar a instauração de um inquérito policial. O que é isso, Felipe? Como assim? Eu posso fazer o que a gente chama de notícia crimes ou requerimento de instauração de inquérito policial. Uma advertência que eu faço já para vocês, galera, que é muito comum, é não confundir queixa-crime com notícia-crimes. É muito comum, são expressões parecidas, semelhantes, mas que tem bastante diferença, tá? Então, qual a diferença entre queixa-crime e notícia-crimes? Para quem já passou por isso. Queixa-crime é a ação penal, a inicial de uma ação penal, no caso de uma ação penal privada. Então, se eu sou vítima de um crime contra a honra, eu tenho que dar início a esse processo por meio do oferecimento de uma queixa-crime. Então, queixa-crime é a inicial de uma ação penal de iniciativa privada. Diferentemente da notícia crimes, que é semelhante, é sinônimo de requerimento de instauração de inquérito policial. Então, vamos imaginar uma situação. Vocês formaram. Eita, engasguei. Se formaram, abriram o escritório de vocês, ligam para marcar um horário com vocês, e aí chega o cliente. O cliente senta na mesa, sala de reuniões, vocês atendem, oferece cafezinho, água, etc, etc. E o cliente narra que foi investir, por exemplo, dinheiro em bitcoins e que comprou os bitcoins e nunca mais viu o dinheiro. Bah, doutor, investi lá, comprei, depositei na empresa, fiquei acompanhando no sistema e aí daqui a pouco a empresa sumiu. O que nós podemos fazer? Que solução jurídica vocês ofereceriam para esse cliente? Que tipo de atuação vocês poderiam ter para oferecer para esse cliente? Claro, aqui, e olha, isso não é algo incomum, galera, cada vez mais. O NIC, Indeal, enfim, tem várias pirâmides financeiras, o Atlas Quantum, ou empresas, né, que simulam ser empresas de investimento para captar recursos de terceiros. Isso é o quê? Além de ser um ilícito civil, é um ilícito criminal também. Se você tiver uma rápida atuação no âmbito criminal, é possível que você consiga evitar o prejuízo desse seu cliente. Então, o cara procura você um dia depois de ter ocorrido essa fraude, ou dele ter descoberto que aquele negócio não era negócio adequado. Além das medidas cíveis, que vocês devem tomar também, medidas cautelares, patrimoniais, para constituir, para verificar que houve ali um ilícito civil, um ardil, é importante também que haja a adoção de medidas na seara criminal. Então, vocês podem oferecer para esse cliente isso aqui que nós estamos vendo, ó, que está arriscado aqui. Um requerimento de instauração de inquérito policial ou uma notícia crimes. Calma aí que está saindo. Notícia crimes. Pode falar para o cliente, ó, nós podemos fazer uma notícia crimes. O cliente vai se apaixonar. Notícia crimes, mostra erudição. Notícia crimes, galera, beleza, para a gente entender o fundamento. O que é isso? Isso você vai fazer um documento, uma petição, vai juntar documentos e vai dizer para a autoridade policial ou para o promotor de justiça, para o Ministério Público, que o seu cliente foi vítima de um crime. Então aqui você está representando a vítima. E aí tu vai dizer, doutor delegado, doutor promotor de justiça, meu cliente foi vítima de um crime de estelionato, ele sofreu um dano patrimonial aí de, sei lá, 100, 200 mil reais. Existe, evidentemente, um fato ilícito que eu peço agora que você investigue e, além de você investigar, para que o meu cliente não tenha um prejuízo, eu gostaria de pedir para você pedir para o juiz para que haja medidas constritivas de patrimônio, bacen-júdio, bloqueio de bens, sequestro, arresto, qualquer coisa, para que essa empresa, essas pessoas não dilapidem o patrimônio
e lesem o meu cliente, assim como deve haver também várias outras vítimas. Eu estou à inteira disposição para prestar esclarecimento para vocês, meu cliente também, e inclusive aqui ó, nós estamos fornecendo aos senhores todos os documentos que nós temos. Entenderam, galera? Isso é um requerimento de instauração de inquérito policial. Isso é uma notícia crimes. É quando você noticia a autoridade policial que houve a prática de um crime e você pede para que a autoridade policial instaure o inquérito para apurar a ocorrência daquela infração penal. Quanto mais informações, quanto mais subsídios você fornecer para a autoridade policial, melhor. Por quê? Porque ela tem a faculdade de indeferir o seu pedido. Não, Felipe, tu tá viajando, cara. Tu tá falando um monte de coisa aí, mas não junta nada de documento, eu não vou perder meu tempo contigo. Existe essa faculdade por parte da autoridade policial. Então, se você convencer ela que de fato há ali uma infração penal, mais chance você tem de ter êxito no seu pedido. E essas diligências são muito importantes. Lembra que a gente falou que no inquérito policial não tinha atuação ampla de defesa, de contraditório, ou até mesmo na condição da vítima de requerer diligências? É por não haver essa atuação ampla que se faz importante o advogado estar presente, indicar essas testemunhas, até porque a vítima é quem conhece os fatos. A vítima é que sabe qual é o telefone que falou com ela, a vítima é que sabe quem é o cara, a vítima é que sabe qual é o nome da empresa. Então a vítima vai ajudar bastante aqui o inquérito policial. Gente, isso é o mesmo que vocês fazerem o quê? Irem na delegacia registrar um boletim de ocorrência. Um boletim de ocorrência também é uma forma de notícia crimes. Só que dessa forma, feito por meio de um advogado, com esclarecimentos adequados, com a juntada de documentos, se torna muito mais efetivo. Tem a chance de andar mais rápido e a chance de dar mais certo. Então, se fosse comigo aquele cliente, eu faria isso. Cara, olha só, nós podemos tomar medidas cíveis e nós podemos também fazer um requerimento de instauração de inquérito, fazer uma notícia crimes para que se apure esses ilícitos e a gente já vai pedir também para que haja reserva lá, constrição de bens ou de outros ativos financeiros para a gente tentar evitar esse teu prejuízo. Essa é uma primeira forma que se tem de agir, de atuar no inquérito policial. Lembrando que aqui a gente está representando os interesses da vítima, né, galera? A gente está representando os interesses do sujeito que foi lesado. Show de bola. E aí, o que vai acontecer? Muito provavelmente, o cara que foi apontado como sendo estelionatário vai receber aquele convite que a Amanda recebeu lá no começo da aula, convite para esclarecimentos. E agora, se esse sujeito procura vocês, o que deve ser feito? Ligou lá pro Leandro. Leandro, olha só, recebi uma cartinha aqui. Cartinha do delegado, convite para esclarecimentos. Posso ir? É tranquilo? Como é que funciona? Só não, chegar. Não deve não. O Codon já não ia orientar o cara, o cliente aí. Aconteceu comigo e eu não fui. Minha filha falou, não vai, pai. Você precisa saber o que é primeiro. Foi um assalto que teve aqui no condomínio, né? Então, eu fui testemunha, mas não fui. Perfeito. E aí morreu nisso, nunca mais me encheram o saco. Não acharam mais, não dizia na intimação ali que iam tentar imputar desobediência, alguma coisa assim? Não tinha, eu não me lembro, sinceramente. Mas ela me disse, ela é advogada, ela que me disse que eu não deveria ir porque eu não sabia em condição que eu estaria lá. Mas é exatamente isso. O que o Codon está dizendo é parte do que eu penso também. Você ir à delegacia prestar esclarecimento sobre algo que você não sabe o que é muito complicado. Então, se esse cara, o estelionatário, em tese, né, porque estamos em uma investigação aqui, me procura, a solução que eu registraria é, vamos identificar o que está acontecendo. Como é que faz isso, Felipe? Não é muito simples, não. Por quê? Porque normalmente marcam de um dia para o outro. Então o cara te liga, fulano de tal, olha só, ou manda a carta, tu recebe em cima da hora, para tu comparecer aqui amanhã de manhã na delegacia. Então tem que ter uma certa agilidade nesse momento, que é de descobrir o nome do inquérito, número do inquérito, descobrir onde está tramitando, ligar para marcar o horário para ter acesso aos autos e identificar o que se trata. Se não houver tempo hábil, o recomendado é que você remarque a oitiva. Olha só, não consegui ter acesso aos autos, gostaria de remarcar a oitiva, etc, etc. Então aqui a gente viu uma espécie de atuação no âmbito do inquérito policial dos dois lados, na condição de vítima e na condição de investigado. O sujeito recebeu as declarações antes de
ir até a delegacia, o advogado deve identificar sobre o que seriam essas declarações, qual é o fato. Tá, galera? Outra hipótese de atuação que nós temos é no ato da representação da vítima ou do seu representante legal. Gente, vocês lembram o que é representação? Quando estudaram lá processo penal, existem algumas distinções no que tange a natureza jurídica da ação penal. A ação penal pode ser pública incondicionada, pode ser pública condicionada à representação ou à requisição do ministro da Justiça, e ela pode ser privada. E ela pode ser ainda privada substitutiva da pública ou subsidiária da pública. O que é isso? Só para a gente retomar. A ação penal pública incondicionada é a regra no nosso ordenamento jurídico. Houve um crime, esse crime pode ser processado pelo Ministério Público, que é o titular da ação penal, sem que ele precise de autorização de ninguém. Então, por exemplo, se o meu irmão tentar me matar, ou o Guilherme aqui sai louco da aula e tenta me matar, e eu não quero que ele seja processado. Eu não, pelo amor de Deus, não quero, gosto dessas pessoas, não quero que elas sejam processadas. Adianta, a minha vontade é ouvida pelo Ministério Público? Não. Por quê? Porque o crime de homicídio ou tentativa de homicídio é um crime que se procede mediante ação penal pública incondicionada. A vontade da vítima é irrelevante para o início do processo. Mas existe também a ação penal pública condicionada à representação do ofendido, que é o ponto que nós estamos aqui. O que é a representação do ofendido? É quando a vítima autoriza o Ministério Público a dar andamento ao processo. Então, a vítima autoriza o Ministério Público a oferecer uma denúncia, a ajuizar uma ação penal. Nesse caso, por exemplo, se eu for vítima de uma lesão corporal leve, meu irmão me bateu, eu fico com lesão corporal leve. O Ministério Público é o responsável por fazer a denúncia, mas o Ministério Público precisa da minha autorização. Eu tenho que dizer, promotor, eu quero que você processe o meu irmão. Se eu não disser isso para o promotor, ele não tem autorização para processar. Então, eu posso contratar um advogado para o oferecimento da representação. No crime de estelionato também se exige representação. Agora que eu vi que tem gente no chat ali. Amanda pergunta, pode desistir depois? Amanda, boa pergunta. A desistência normalmente é chamada de retratação. É possível a retratação da representação? É possível até o oferecimento da denúncia. Então eu chego, vamos ver, quem que tá aqui? Codonho me dá uma biaba no ouvido. O codonho causa lesão corporal em mim. Nós temos aqui uma ação penal, lesão corporal leve. Lesão corporal leve é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Então eu vou na delegacia de polícia, registro o boletim de ocorrência e represento. Eu quero ver o José Codonho responsabilizado pela lesão corporal leve que ele cometeu. Sexta-feira que vem, o Codonho me liga. Felipe, olha só, tchê, me desculpa, cara, não sei. Tava meio irritado aquele dia, mas deixa eu te pagar um churrasco. Aí, pô, pagar um churrasco sempre é uma boa. Vamos resolver isso aí de outra forma. E eu concordo. Não, beleza. Sexta-feira que vem, eu vou até a delegacia de polícia ou até o promotor de justiça, depende de onde que está o expediente, e eu me retrato da representação. Eu tiro a autorização que eu tinha dado para o Ministério Público de oferecer denúncia contra o José Codonho. Posso fazer isso? Posso, desde que não tenha sido oferecida a denúncia. Então eu cheguei lá, o processo não tinha dado, beleza, me retratei da representação. Posso me retratar da retratação? Posso também, desde que não tenha sido ainda oferecido. Bom, nesse caso nem vai ser oferecida a denúncia, né? Eu posso se não tiver sido, não tiver ocorrido a prescrição ou a decadência. Tá, gente? E vamos imaginar uma hipótese de oferecimento da denúncia. O Codonho me liga hoje, me ligou hoje de manhã, a gente fez esse acerto, tá, beleza, Codonho, vamos resolver isso aí, vou retirar a representação. Segunda de manhã eu vou lá no Ministério Público. Segunda de manhã eu chego no Ministério Público para conversar com o promotor de justiça e o promotor diz, bah, Felipe, sexta-feira eu fiz essa denúncia, cara, já mandei pro juiz. Posso ir lá conversar com o juiz e dizer, juiz, não é para receber isso aí, eu quero me retratar. Não pode. Artigo 25 do CPP. É irretratável a representação depois de oferecida a denúncia. Aqui muito cuidado, tá, gente? Pegadinha de concurso clássica.
oferecimento de denúncia é diferente de recebimento de denúncia. Oferecida o promotor trabalhou na denúncia e mandou para o juízo. Ele já ofereceu a denúncia. O juiz vai receber isso, vai examinar e vai receber ou rejeitar a denúncia. Desde o momento em que ela foi oferecida pelo promotor, já é irretratável a representação, tá? Outra peculiaridade sobre a representação. A retratação da representação nos casos de ameaça envolvendo violência doméstica e familiar somente pode ser feita em uma audiência especialmente designada para isso. Então, a vítima de violência doméstica chega no cartório para se retratar da representação. Ela pode fazer isso? Pode, mas aí o pessoal vai dizer, olha só, o juiz vai marcar uma audiência e tu se retrata na frente do juiz. Por que essa exigência especial? Para que o juiz advirta a vítima sobre todas as repercussões da retratação. Sabe, minha filha, olha só, tu não está sendo coagida, tem alguma coisa errada, tu realmente quer se retratar, tu sabe o que isso vai implicar, se houver medidas protetivas, elas não vão ser mais vigentes, ele não vai ser processado, é isso mesmo que tu quer, tem certeza? Sim, tem, beleza, aí sim. Tá? Isso então, é recente, né, prof? Oi? Essa nova determinação é recente, né? Porque a questão da violência à mulher, ela vem muito disso, né? A mulher vai lá, coitadinho, não sei o quê, né? Exatamente. Isso não é coisa bem recente, né? É relativamente recente. Isso tá, deixa eu só conferir, mas se eu não me engano é no artigo 16 da Lei Maria da Penha. Ela veio aqui, ó. Exatamente. Ela veio junto com a Lei Maria da Penha, que é de 2006. E aí, aos poucos, o que houve de mais recente foi a modificação da natureza da ação penal no crime de lesão corporal envolvendo violência doméstica familiar contra a mulher. Isso foi, aí sim é mais recente, é 2012, se não me engano, uma orientação do STF, que entendeu que a lesão corporal, mesmo que leve, eu dei um beliscão na minha esposa, se for na violência doméstica familiar, ela é de ação penal pública incondicionada, ou seja, não precisa de representação. É diferente a hipótese de se eu e José Codonho brigarmos, não tem aqui violência de gênero, ou eu e minha esposa brigarmos. Na primeira hipótese, em que não há violência de gênero, há necessidade de representação. Na segunda hipótese, não há necessidade de representação. Olha só, o que diz o artigo 16 da Maria da Penha, que fala sobre a retratação, que eu mencionei para vocês? Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Então precisa ter uma audiência especial e a retratação aqui tem que ser antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Vejam que é uma distinção também sobre o CPP que fala em oferecimento da denúncia. Tá, gente? Qualquer dúvida, vocês mandam aqui, me chamem. Beleza. Então, nós já vimos aqui duas hipóteses de atuação. Nós podemos ser contratados para realizar essas duas soluções aqui. Primeiro, a instauração de um inquérito ou para representar o interesse do ofendido de ver o sujeito responsabilizado. Se for indeferido meu pedido de instauração de inquérito policial, eu tenho um recurso, que é um recurso para o chefe de polícia. Então, pedir para o delegado instaurar o inquérito, o delegado não instaurou o inquérito. Eu posso recorrer dessa decisão para o chefe de polícia, tá? Depois, outras hipóteses que eu posso ter de atuação. Uma medida para garantir contato com o investigado que está preso. Então, meu cliente foi preso, eu preciso ter contato com ele, preciso conversar com ele, preciso saber como é que está a situação, o que aconteceu. Caso a autoridade policial não deixe eu ter esse acesso, eu posso impetrar um mandado de segurança. O mandado de segurança é uma ação constitucional. E aqui, cuidado, galera, já se acostumem com isso. Mandado de segurança e habeas corpus não são recursos, tá? É muito comum a gente ver essa gafe. Mandado de segurança e habeas corpus são ações constitucionais, não são recursos. Tentem se acostumar desde já a não chamá-los de recursos. E o mandado de segurança é um recurso que cabe para quando eu tiver um direito líquido e certo. Então, se eu tenho um direito líquido e certo, eu posso tentar ver ele assegurado a mim por meio da impetração de um mandado de segurança, tá? Adiante. Outra hipótese de mandado de segurança é para garantir a realização de exame de corpo de delito. Então, por exemplo,
o meu cliente alega que foi agredido, sei lá, ou olha só, que interessante, esse caso, não sei se vocês estão acompanhando o caso Henry Borel, não sei como é que fala, é o Sim. menininho esse que foi, em tese, vítima de maus tratos e acabou falecendo. Hoje prenderam, ou ontem prenderam, o vereador do Rio, se eu não me engano, que era o padrasto da criança e a mãe da criança. Foram presos por supostamente estarem envolvidos na morte da criança. Nesse caso, o auto de exame de corpo de delito é fundamental para se esclarecer o que é que aconteceu, porque não há provas testemunhais, pelo menos não há testemunhas, né? Há os dois ali que são investigados, não tem testemunhas isentas, alheias ao fato para tentar identificar o que que aconteceu, e muito provavelmente o exame de corpo de delito realizado, o auto de necropsia, melhor dizendo, né? A criança faleceu, infelizmente. Enfim, a perícia realizada na criança vai nos dizer muito, talvez muito mais do que os próprios investigados, sobre o que de fato aconteceu com a criança, sobre o fato. Tem um livro que se chama, agora não me lembro, A Prova é Testemunha, ou A Perícia é Testemunha, uma coisa assim, que fala sobre a importância das perícias. Então, Mas olha nesse só. caso, o professor, o doutor Jairinho, o doutor Luizinho, sei lá que diabo que é o nome do pai dele, ele Isso. não queria que fizesse. Ele tinha esse direito no IML? Não tem esse direito, Codonho. Tá. Isso é um procedimento que se realiza em todo crime material. O direito que ele teria era de ele não submeter a exame de corpo de delito. E ainda assim tem gente que entende que deveria. Mas ele, por exemplo, nós vamos fazer exame de corpo de delito em ti. Ou nós vamos agora coletar teu sangue para fazer um exame genético. Não vou fornecer. Ou não vou me submeter a exame de corpo de delito. A grande parte da doutrina que entende que essas negativas estariam asseguradas pelo direito de não produzir prova contra si mesmo. No entanto, existe gente, corrente minoritária, que entende que o direito de não produzir prova contra si mesmo se restringe ao direito ao silêncio. Não, o que a lei diz é que você tem direito de ficar em silêncio. Nada mais do que isso. Até teve uma sentença que circulou esses dias que falava sobre isso. Mas, por exemplo, vamos imaginar que o pai da criança, o Dr. Jairinho, esse é o padrasto, se eu não me engano. O pai da criança contrate vocês e vocês percebem que não foi realizada perícia na criança. Vocês poderiam impetrar um mandado de segurança para ver que a perícia fosse realizada? Poderia. Na verdade, o ideal acho que nem seria um mandado de segurança ainda. A gente teria que tentar fazer um pedido direto para a autoridade policial, mas poderia. Ou, se no caso, o exame de corpo de delito é importante, é interessante para o investigado. Doutor, não, isso aí que estão dizendo que eu fiz, eu não fiz. Se for feita uma perícia, o senhor vai ver que, sei lá, foi causado o ferimento por um instrumento que eu não tenho, alguma coisa assim. É possível que se faça essa medida. E é importante, ser feita rápido, porque depois ela não é passível de ser realizada, né? Com a decomposição do corpo, se passa tempo, se perde muito sobre o que a perícia poderia demonstrar sobre o fato. Vamos ver o que a Laís falou aqui. A babá omitiu o que ela via. Eles foram presos porque estavam ameaçando as testemunhas, pelo que eu ouvi falar. Jairinho tem envolvimento com a milícia, é o que nós cariocas sabemos dele e de sua família. Pois é, Laís, sabe que eu fiquei pensando bastante sobre o envolvimento ou não, da babá no fato, porque ontem no Instagram eu vi várias fotos de uma conversa de WhatsApp que supostamente eram entre a mãe do menino e a babá. A mãe foi presa. E nessas conversas, ambas demonstravam ter conhecimento de que havia agressões praticadas pelo Jairinho contra a criança. E aí eu fiquei pensando, essa babá pode ter responsabilidade criminal pelo resultado da criança? Como garantidora? Como garantidora. Nossa, eu sempre falo, né? Sobre garantidora em todas as aulas. Oi? Em todas as aulas sou eu que falo do garantidor. Mas tem aparecido, né? Mas foi exatamente isso que eu fiquei pensando, Amanda. Assim, por que a mãe tá presa?
A mãe está presa porque teve envolvimento. Claro, aqui eu não estou falando... pode ter coisas que eu desconheço, como o que a Laís disse e a Amanda falaram, que é a questão de estar ameaçando testemunhas ou estar omitindo fatos, mas sobre responsabilidade penal. Então, reformulando. Por que a mãe poderia ter responsabilidade criminal? Pelo fato dela se omitir, não ter agido para evitar um resultado. Ela, inegavelmente, tem dever de garantia. A babá não teria também? Se tu contrata uma pessoa para tomar conta do teu filho, essa pessoa não tem o dever, e ela aceita e recebe uma remuneração para isso. Essa pessoa não tem o dever de fato, tomar conta do teu filho? Olha, claro, isso vai depender muito, né, da sensibilidade da autoridade policial, enfim, parece que a babá tentava sempre ajudar a criança, mas o que eu estou dizendo é, a gente, como operador do direito, tem o dever de fazer esses exercícios de dogmática, porque vai depender muito se o promotor achar que ela merece responder ou não achar que ela merece responder. Mas juridicamente havia sim, no meu ponto de vista, dever de garantia. Ela era contratada para tomar conta de uma criança, a mãe saía, o padrasto chegava em casa e enfiava porrada na criança. E ela só mandava foto no WhatsApp. Isso era suficiente? Ou ela tentava acalmar a criança, alimentava desculpas. Isso é suficiente para isentar de responsabilidade criminal ou não? Depende. Fico pensando, porque pelo menos ele se trancava com o guri no quarto. E ela pelo menos avisava a mãe. Não sei, eu tava pensando também. Tipo, ela não ficou quieta, ela estava tentando no meio, né? Falando com a patroa. Exatamente. É como eu penso, Amanda. Se eu fosse delegado, se eu fosse promotor, pelo que eu vi, só por essas conversas, então não quero falar assim sobre o caso concreto, mas falando abstratamente sobre uma situação ideal que gerasse esse tipo de circunstância. Eu não atribuiria responsabilidade criminal para a babá, considerando as imagens, considerando o teor da conversa. Mas é juridicamente sustentável, no meu ponto de vista. Seria juridicamente sustentável. Que coisa, né? Que loucura esse caso. Então, esse caso tem um monte de coisa interessante. Tem a perícia, que vai ser fundamental. Tem essas questões de intervenção na investigação, que eu estou meio por fora. Mas parece que quando eles chegaram quando a polícia chegou, eles jogaram os telefones fora. Aí o cara tentou agilizar o exame de corpo a perícia, tentou acelerar a liberação do corpo. Aí tem essa questão da babá ter mentido. E a babá se mentiu de fato, responde por algum crime? Falso testemunho? Pode responder, sim. Deixa eu achar o Código Penal aqui, se eu não me engano é o 349. Vamos ver o que diz. Ou 349 é denunciação caluniosa, peraí. Não, nada a ver, favorecimento real. Falso testemunho é o 342. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Então, se ficar comprovado que a babá mentiu, se ela foi compromissada, é possível que ela responda por falso testemunho. E a pena não é baixa, gente, olha só. 2 a 4 anos é a pena do homicídio culposo. E é mais grave ainda porque é reclusão. Agora, se ela foi ouvida na condição de informante, aí ela não tem o dever de dizer a verdade. Às vezes a gente fica confuso, né, sobre qual é a diferença entre o informante e a testemunha. A diferença é justamente essa. Se eu sou informante, por exemplo, eu sou pai do Jairinho, e aí a polícia me intima para prestar esclarecimentos, eu não estou obrigado a dizer a verdade. Eu sou ouvido na condição de informante. Não, meu filho é inocente, meu filho nunca fez nada de errado, meu filho isso, meu filho aquilo, e eu não posso ser responsabilizado. Agora, se eu sou vizinho, que não tem nenhuma relação com o Jairinho, só vizinho de porta, sei lá, e aí a polícia me chama, e eu minto, aí eu posso ser responsabilizado, porque eu estou com o compromisso de dizer a verdade. Eu estou como testemunha e não como informante. Vamos ver. A Catiane, mas mesmo assim ela não denunciou e, na minha opinião, deveria, já que a mãe não fez nada, se isso já vinha acontecendo. Mas ser empregada, ela poderia ir contra os patrões. O debate é bom, a questão é difícil, é complicada. E tem outra questão que a gente pode ainda, outro ingrediente que a gente pode colocar para apimentar esse debate, que é o elemento subjetivo.
No dever de garantia, a gente deve analisar o elemento subjetivo. Eu posso responder por culpa e não por dolo? Eu tinha o dever de agir, eu não ajo querendo não agir, ou eu não ajo por negligência, porque eu acho que não vai dar nada. Mas é bem complicado. E depois... outro ingrediente subjetivo que tanto a empregada quanto outras testemunhas ou que presenciaram algumas cenas estavam sob forte pressão, sob ameaça, entendeu? Tem mais isso também que pode ser um atenuante, sei lá. Né? Exatamente. Isso é bem importante também. O Codonho mencionou e a Laís falou aqui no grupo, se ele realmente for da milícia, a babá pode ter ficado com medo. Olha só, que legal. Agora a gente entrou em teoria geral do delito. Em qual pilar, galera? Se a babá foi lá e mentiu, o fato é típico? É típico. O fato é ilícito? Existe alguma excludente de licitude? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito? Não. Fato, portanto, é típico e ilícito. Mas, se ela estava sendo ameaçada pelo Jairinho, que de fato aqui, entre aspas, em tese, só para fins do nosso exemplo, tem de fato relações com a milícia. E ele disse, ó, minha filha, tu me conhece, tu sabe do que eu sou capaz, se tu for lá me prejudicar, eu vou te prejudicar. E vou te prejudicar gravemente. Nós temos culpabilidade aí, senão por conta de qual elemento constitutivo da culpabilidade? Lembram? A culpabilidade é composta pela imputabilidade, pela potencial consciência da ilicitude e pela exigibilidade de conduta diversa. Ela aqui não teria, me parece, possibilidade de agir de forma diversa, sob pena de sofrer uma grave represália. Então, ela agiu mediante ou inexigibilidade de conduta diversa ou coação moral irresistível. A conduta dela, portanto, seria típica, seria ilícita, mas não seria culpável. Ela não poderia ser responsabilizada criminalmente. Mas é muito complicado. Tem aquele caso Miguel também, né? Eu quero dar uma olhada nele para ver como é que tá andando. Mas eu lembro que era a mãe que era funcionária da família e ela saiu para ir à padaria e deixou a criança com a empregadora. E aí a empregadora parece que se foi desatenta, deixou a criança andar sozinha no elevador e a criança subiu até o último andar, caiu do prédio e morreu. Ela apertou lá em cima, ela apertou para subir. Ah, ela apertou para subir no elevador. Se eu não me engano, o indiciamento dela foi por abandono de incapaz com resultado morte. Também é uma construção interessante. Qual seria aí o dever de garantia? Inegavelmente ela tem. Mas qual seria a imputação? Primeiro, tem crime? Eu apertar o botão do elevador com uma criança dentro? É crime? Para mim é. Né? A autoridade policial entendeu que sim. Qual crime? Homicídio? Houve um nexo causal com o resultado morte direto? Ela quis ou ela foi imprudente, negligente ou imperita e isso causou o resultado morte? A autoridade policial, se eu não me engano, não vi o relatório, mas eu vi notícias, entendeu que não seria caso de homicídio, mas sim de abandono de incapaz com resultado morte. Então ela abandonou a criança e esse abandono causou a morte da criança. Mas são vários pontos complicados, né? Vários pontos bacanas assim da gente refletir sobre enquadramento jurídico. Galerinha, que bom que vocês estão falando comigo hoje. Adoro quando vocês conversam comigo. Olha só, seguindo um pouquinho aqui então. Medida para garantir a realização do exame de corpo de delito, é possível. Medida para assegurar o direito de não comparecimento, por exemplo, o investigado fazer que nem o José Codonho, recebe ali uma intimação, o cara, contrariamente agora, né, da situação do Codonho, está na condição de investigado, mas ele não quer comparecer, só que ele tem receio de que isso possa gerar uma medida de constrição de patrimônio. Perdão, uma constrição pessoal, uma prisão temporária, uma prisão preventiva. Então ele pode impetrar um habeas corpus preventivo, dizendo, olha só, o cara não vai falar, ele não quer comparecer à delegacia, só que ele quer exercer o direito de silêncio, mas não quer ser preso. Então ele coloca à disposição aqui o endereço, o telefone, ele não vai fugir, ele só não quer comparecer na delegacia. É uma hipótese, tá? Mas muito, muito, muito dificilmente esse habeas preventivo seria concedido, tá? Provavelmente não ia dar certo isso.
Depois, medida para assegurar a restituição de objetos que não interessam à persecução penal. Aqui pode ser feito um mandado de segurança ou um requerimento de um incidente de restituição de coisas apreendidas. Isso é muito comum. O cara aluga um carro para um Uber, e aí esse Uber, na verdade, está vendendo droga. Ou a pessoa empresta o carro para alguém, e a pessoa é presa com droga. Aí o carro fica apreendido. O terceiro, muitas vezes, não tem nada a ver com a história. E aí o terceiro tem que tomar uma medida, contratar um advogado para pedir a restituição do seu objeto que foi apreendido. Ou por engano, alguém sofre uma busca e apreensão, ou eu esqueço meu telefone na casa de alguém, essa casa é objeto de uma busca e apreensão e meu telefone é apreendido. Então, isso tudo eu posso, por meio do advogado, também fazer. Posso mas sozinho, professor, mas até lá esse cara, o motorista do Uber, que deu viagem para 2 pessoas, aí chegou a polícia, parou os caras, até o cara provar que é inocente, ele vai ficar 2, 3 dias na cadeia, até o advogado conseguir liberar ele, né? Tem muito isso, né? Com certeza. Vai ser tá bem errado, né? Vai ser uma prisão em flagrante e aí e vai ser uma prova difícil de fazer também. Por exemplo, se é o Uber que tá com, sei lá, não sabe que tem droga no carro, pegou o carro e tem droga no carro e ele não conhece. É muito difícil fazer essa prova, porque o dono do carro, que é o dono da droga, não vai dizer que é dele. Muito provavelmente não vai dizer. E aí ele vai ter que provar por meio de como é que eu faria isso. Eu tentaria buscar a conversa de WhatsApp dele pedindo carro emprestado, ou ligação telefônica. Isso é bem importante, galera. Isso é bem importante que seja feito desde o inquérito, porque é muito comum da pessoa não contratar advogado no inquérito policial, especialmente quando a pessoa é inocente, porque ela acha que não vai dar nada. Não vai dar nada. Isso aqui a verdade vai vir à tona. Vou provar que vai chegar a conclusão de que eu sou inocente. Só que isso às vezes não acontece. Às vezes o negócio anda meio no automático e aí gera uma situação desfavorável para o investigado. Pode se tornar réu no processo, mesmo inocente. E aí, quando ele for se defender no processo, o inquérito já andou sozinho de forma unilateral. Ou seja, não tem nenhuma prova em favor dele, somente contra ele. E aí o juiz, quando for ouvido, vai pensar, tá, por que esse cara não disse isso? Por que esse cara não fez nada no inquérito? Agora que ele contratou advogado, agora que ele teve tempo para pensar, ele está juntando esse monte de coisa aqui. Infelizmente, isso acontece, galera. É muito, muito comum, tá? Vamos lá. Além disso, existem medidas utilizadas para promover o trancamento do inquérito policial. Trancar inquérito policial é muito difícil, tá, gente? O que seria trancar inquérito policial? O cara está investigado, está sendo investigado, e aí se demonstra que esse inquérito é absolutamente infundado, que a notícia crimes lá que alguém fez contra mim é completamente infundada, desarrazoada, não faz sentido. Ou já houve trancamento de inquérito por excesso de prazo. Então a polícia está me investigando, aí passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 4 anos, passa 5 anos, passa 6 anos, esse inquérito não termina nunca. E aí eu fico durante 6 anos sendo investigado, eu nunca sei o que vai ser da minha vida no dia de amanhã. Já houve pouquíssimos casos em que o STJ trancou inquérito policial por excesso de prazo. Houve também poucos casos em que o STJ trancou inquérito por alguma ilegalidade. Não é algo comum, tá? É algo que pode acontecer, mas é bem comum. Como é que se faz isso? Normalmente por meio de habeas corpus. Se impetram habeas corpus para pedir o trancamento do inquérito policial. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu gostaria de falar para você sobre a atuação do advogado. Galera, vou falar aqui sobre o conceito de inquérito, depois a gente retoma um pouquinho essas possibilidades de atuação e aí a gente fica por aqui hoje, tá? Olha só, falamos já sobre o que é o inquérito, qual é a finalidade, mas para a gente conceituar precisamente, para a gente deixar delimitado, digamos assim, o conceito formal de inquérito policial. Para a gente entender a natureza e as características desse expediente. Ele é um procedimento administrativo. Qual é a repercussão de ser um procedimento administrativo? Significa que não é um procedimento
judicial, significa que um juiz não é o responsável pela condução do inquérito. Quem é o responsável pela condução do inquérito? É o delegado de polícia civil, o delegado de polícia federal. Ele que vai dar andamento ao inquérito, que vai intimar as testemunhas, que vai requerer medidas, que vai produzir elementos de investigação. Agora, eventualmente, ele vai precisar do juiz. Se ele quiser prender alguém, por exemplo, ele vai fazer um requerimento, uma representação para o juiz. Ou se ele quiser bloquear bens, fazer um arresto, um sequestro, ele vai ter que pedir para o juiz. Então, o delegado de polícia é o presidente do inquérito, é o responsável pela condução do inquérito, mas para algumas medidas de constrição, para algumas medidas coercitivas, o delegado vai precisar do juiz. Então, olha só, eu acho que a Laís está tumultuando aqui a investigação. Eu acho que a Laís ela vai dificultar a investigação. Aí eu vou fazer uma representação pela prisão temporária da Laís. Ela andou, hipótese do Jairinho ali, ela andou mentindo para as testemunhas ou coagindo as testemunhas, então eu acho que ela vai atrapalhar a minha investigação, vou pedir a prisão temporária dela. Eu não posso prender temporariamente o delegado, né? Agora ele pode pedir. Então, procedimento administrativo é nesse sentido, de que não é um procedimento judicial. Ainda, pré-processual, a gente viu, né, ele acontece antes de se formar o processo. O processo ele se forma somente com o oferecimento da denúncia e com a citação. Citado o réu, está angularizada a relação processual, se formou a relação processual, o inquérito vem antes disso, presidido pelo delegado, na qualidade de autoridade policial, que tem como objetivo o que visa o inquérito policial. O inquérito policial visa a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais, a fim de propiciar o ajuizamento da ação penal. Então, o inquérito policial visa a angariar elementos informativos suficientes para permitir que o Ministério Público ofereça uma denúncia. Galera, a atribuição investigativa da Polícia Judiciária, delegado de polícia e autoridade responsável. Sobre isso que eu queria falar com vocês. Agora vamos ver o que a Amanda falou aqui. Juiz das garantias, ou ainda está suspenso. Amanda, a figura do juiz das garantias ainda está suspensa por uma decisão liminar proferida pelo ministro Luiz Fux. Olha só, o que é o juiz das garantias? O juiz das garantias foi inserido no nosso ordenamento jurídico pela reforma promovida pelo pacote anticrime em dezembro de 2019. Então, em 2019, nós tivemos a inserção no CPP, se vocês lerem, até tem nos slides aqui, mas a gente vai ver mais para frente. Artigo 3A, 3B, 3C, 3D, se eu não me engano, do Código de Processo Penal, menciona o juiz das garantias. Só que esses dispositivos estão suspensos, estão com a eficácia suspensa por força dessa decisão liminar proferida pelo ministro Luiz Fux. Então, nós temos no CPP o juiz das garantias, mas ele não está válido. O que é o juiz das garantias? O juiz das garantias é o juiz que atua exclusivamente na investigação. Então, lembram que o delegado de polícia que está conduzindo esse inquérito aqui, em vários momentos ele vai ter que se comunicar com o juiz. Por exemplo, aquele pedido de prisão temporária da Laís que a gente fez, o delegado pediu para o juiz. O delegado disse, doutor juiz, a Laís aqui está incomodando, não está me deixando trabalhar, está coagindo as testemunhas, todo testemunho que vem aqui não fala nada, todo testemunho que vem aqui se caga de medo da Laís, ela tá dificultando meu trabalho, tá difícil assim. E vai pedir a prisão temporária para o juiz. Se estivesse em vigência o juiz das garantias, esse juiz teria atuação até o momento do oferecimento da denúncia. Então, por exemplo, aí o juiz, esse aqui das garantias, prendeu a Laís temporariamente. Depois, o delegado pediu o bloqueio das contas bancárias da Laís para reparação de danos no processo de responsabilidade civil promovido pelo pai do menino. E já misturei os caras, já misturei a Laís com o Jairinho, mas tudo bem, acho que vocês entenderam, né? O delegado pediu uma medida de constrição patrimonial. Quem que vai ser o responsável para julgar? O juiz das garantias. Aqui no final do inquérito, o delegado faz um relatório. Esse relatório é encaminhado para o Ministério Público.
Se o Ministério Público se convence que está diante de uma possível infração penal, ele oferece uma denúncia. Essa denúncia dá início ao processo. Se estivesse válida a figura do juiz das garantias, o que aconteceria? Esse juiz daqui ia sair de cena e ia entrar em cena um novo juiz. Seria o juiz da instrução, que tomaria contato direto com a denúncia, sem ter contato. Claro, ele tem cópia, ele vai acessar provavelmente, mas ele não teria participado da investigação contra a Laíse. Então, esse cara seria um cara, em tese, mais imparcial. Seria um cara que não mandou prender a Laíse, é um cara que não mandou congelar as contas da Laíse, é um cara que não tomou conhecimento direto com elementos unilaterais promovidos pela delegacia. Ele vai entrar direto no processo, onde existe aqui a ampla defesa e o contraditório. Então, vai ser oferecida uma denúncia para um juiz novo, diferente, que não participou da investigação. Assim seria o funcionamento do nosso processo penal e nossa investigação criminal, se estivesse válido o juiz das garantias, mas não está. Então, como que acontece hoje? Esse mesmo cara aqui, que mandou prender a Laíse, que mandou congelar as contas dela, vai ser o cara que vai analisar o recebimento da denúncia, vai ser o cara que vai conduzir o processo, vai ser o cara que vai proferir sentença. Então, se diz que o juiz das garantias foi inserido com a finalidade de tentar assegurar uma maior imparcialidade. Por quê? Porque esse cara toma contato com o caso penal somente a partir do processo e não participa das medidas investigativas, que são mais rigorosas, mais constritivas e que têm menor participação da defesa. Mas isso não está valendo ainda, tá? Foi suspenso. Galerinha, alguém tem alguma pergunta? Gostaria de falar alguma coisa? Senão a gente fica por aqui hoje. Beleza, galera? Vamos ver como é que vai se comportar, né? Tem vários dispositivos do pacote anticrime que foram suspensos. A gente tem que ver como é que vai ser moldada essa modificação legislativa, se vai continuar suspenso ou se aos poucos vão liberando. Mas então tá, galera, show de bola. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não. Tô preso. Tô tentando. Pronto, acho que voltei, né? Sim. Ah, beleza. Show. Gente, então é isso. Agradeço demais a presença de vocês. Fico sempre à disposição para o que vocês precisarem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me chamem, me mandem um WhatsApp, me chamem no Instagram, me mandem mensagem, sinal de fumaça, mensagem telepática, qualquer coisa. Tá, galerinha? Sempre um prazer. Uma pergunta. Oi? Uma pergunta. Para quem já fez as audiências, já vai poder postar no Moodle? Eu não abri o tópico ainda, mas eu vou postar em seguida. Em seguida eu já abro aí. Sabe por quê? A gente tá cheio de coisa para fazer, é uma coisa menos, entendeu? Para ter que se preocupar, né? Beleza. Nesse sentido, tá? Tá, okay. Vou fazer isso então. E a prova só deve marcar em breve, se já não foi, isso, né? Vai ser em seguidinho. Tá então, bem, né, gente? Então é por tópico. Isso. Não vai ser uma pasta inteira em PDF? Vai ser sim, mas aí eu já abro, já deixo ela aberta para quem estiver já postando. Tá, eu já posto lá minhas audiências. Show de bola. Gente, boa noite para vocês, bom final de semana, se cuidem, precisarem me chamem e até mais. Boa noite. Bom, gente, obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.